Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como também aos nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade, tá? Para auxiliar nos seus estudos. Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, nós vamos aí para a nossa 13ª aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Tá? Nós estamos no volume 1, que trata das introduções, e estamos falando sobre componentes curriculares. Tá? Estamos falando agora sobre orientações didáticas, tá? E nós vamos falar aqui sobre a organização do tempo. Tá? Então, na nossa 13ª aula, lembrando que tem que assistir todas aí, tá bom? Mais uma vez, bem como a última aula, né? Pessoal, eu tô fazendo de madrugada aqui na cozinha, fiz aniversário ontem, dia 17 de outubro, e então passei o dia com a família, com a esposa, com as meninas, e hoje, né, agora aqui de madrugada, gente, o estudo não pode parar de forma nenhuma, né? Vou dormir daqui a pouco, mas o estudo não pode parar de forma nenhuma, porque o concurso vai chegar e a gente tem que estar com o material pronto, tá? Então peço desculpas se a altura do áudio de repente não estiver tão boa, mas a acústica aqui na cozinha é boa, né? Espero que possa ajudar. Não posso falar muito alto também porque tá de madrugada, tá, pessoal? Então vamos lá. E a gente vai falar agora sobre organização de tempo, do tempo. A rotina representa também a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina ela deve envolver cuidados, os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas. Então assim, pessoal, a gente não vai planejar uma aula engessada para a criança ali durante o ano letivo, pelo contrário, né, temos que trabalhar aí com um currículo bem flexível, né, um conteúdo, conteúdos flexíveis também, que possam aí se adequar às necessidades que vierem surgindo. Mas nós temos uma rotina, né, nós chegamos, pega as agendinhas das crianças, a gente prepara as agendinhas das crianças, a gente vai fazer uma roda de conversa, aí vai falar sobre temas diversos, a partir desses temas da roda de conversa que a gente vai montar a nossa aula, vai levar para tomar um café, vai lavar as mãos, vai escovar os dentes, né? Então isso aí faz parte da rotina, uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Você não pode falar assim, olha, ontem a gente lavou as mãos antes do lanche, hoje a gente não vai lavar. Não, são coisas que fazem parte da nossa rotina, tá? E ela representa, gente, uma estrutura sobre a qual vai ser organizado o tempo didático. Então assim, quando você vai planejar uma aula, desculpa, gente, achei que eu tinha ouvido um barulho. Quando você vai planejar uma aula, como que você vai fazer? Você tem que chegar e considerar que você vai chegar e, olha, por exemplo, vou dar um exemplo com a minha turma. A gente chega às 7 horas da manhã, o meu café é 7h30. Então, nesses 30 minutos, eu vou fazer um acolhimento, vou receber as crianças, eles vão colocar as agendas na minha mesa e vou verificar se tem bilhetinho da mãe e tudo, e vou fazer uma breve roda de conversa com eles ali. Perguntar como é que foi, perguntar como foi no dia anterior, né, se eles dormiram bem, né, o que aconteceu e tal. Gente, esse tempinho é suficiente para as outras crianças irem chegando, né, na escola e também para a gente ir para o café. Né. Quando volta do café, aí eu sei, né, que realmente eu vou estar respondendo algum bilhete ali das mães, tudo, e nesse momento eu vou devolver as agendas para eles e aí sim nós vamos fazer uma roda de conversa mais complexa, mais completa, para definir a nossa temática daquele dia. E a partir disso, né, nós vamos realizar as atividades, tal. São sempre atividades lúdicas. Então, por exemplo, com a educação infantil, no meu caso é estágio 1, né, que eles têm 4 anos ali. No meu caso, nós temos essa questão, né, que as atividades são muito demoradas, porque as crianças elas não realizam de forma rápida. As crianças não realizam as atividades de forma rápida, eles demoram a entender, eles demoram a se organizar. Então, às vezes, eu sempre falo para os pais, né, tem 17 anos aí que eu tô aqui na prefeitura de Guarulhos, eu sempre falo pros pais, os pais pensam assim que a gente, passa 4 horas com a criança na escola, dá só uma atividadezinha sem vergonha lá tal, olha, às vezes tem 3 atividades só na semana. Gente, não são 3 atividades, às vezes tem um registro escrito, não é todo dia que a gente vai dar registro escrito, né? A gente vai fazer atividades lúdicas já, através de brincadeiras, o professor vai observar, ele vai mediar e vai registrar ali, né, o aprendizado da criança, mas não necessariamente a gente tem que dar uma lição escrita para a criança para mostrar que estava trabalhando. Outra coisa, muitas vezes o pai vê uma atividade ali, um desenho, nossa, 4 horas só fez um desenho, um rabisco aí, mas aquele rabisco, aquele desenho que a criança fez foi para representar um trabalho de muitas vezes de 3 horas que foi realizado ali, de 2 horas, 2 horas e pouco, tá? Então tudo isso tem que ser considerado.
Então a rotina, pessoal, ela mostra para você ali o tempo que você tem para trabalhar com a atividade, para que você não monte também um projeto. Hoje nós vamos pintar um quadro, hoje nós vamos fazer uma estátua, hoje nós vamos fazer uma escultura no gesso. Gente, muitas vezes você monta uma aula ali que, pelo amor de Deus, gente, se você ficasse 10 horas ali, você não conseguiria realizar aquela atividade. E muitas vezes é uma atividade que não dá para continuar no dia seguinte. Então, a rotina, ela ajuda bastante, ela ajuda você a se estruturar o tempo, né, e o espaço que você tem ali para trabalhar durante aquela aula. Joia, principalmente no caso dos especialistas aí que tem 50 minutinhos. Tá? Então não vai montar uma aula de inglês ali, uma aula de artes ali, como eu falei, né? Vou fazer um vaso em cerâmica em 50 minutos você consegue? Não consegue. Então você tem, né? A rotina, ela ajuda você a estruturar melhor seu tempo também. A apresentação de novos conteúdos às crianças requer sempre as mais diferentes estruturas didáticas, desde contar uma nova história, propor uma técnica diferente de desenho, até situações mais elaboradas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto que requer um planejamento cuidadoso com um encadeamento de ações que visam a desenvolver aprendizagens específicas. Então, assim, gente, quando a gente vai trabalhar com coisas novas, com conteúdos novos, ali vai apresentar objetos novos ali para que a criança venha conhecer, desenvolver, isso requer sempre que a gente tenha estruturas didáticas diferenciadas, tá? Então você apresenta um projeto novo, você não vai, por exemplo, você apresentou um objeto ali, né, contou uma história, mostrou aquilo para as crianças, deixou eles explorarem aquilo, certo? Aí você vai apresentar um novo objeto na semana que vem, ou na aula seguinte, ou 2 aulas depois, você não vai de novo contar uma história sobre aquilo. Não, você pode cantar uma música, né? Pode cantar uma música, pode fazer uma peça teatral, você pode levar eles num parque para apresentar aquela atividade de uma outra forma. Então você tem que estar sempre modificando, porque senão toda vez, já sei, o professor vem com um negócio ali, vai contar a história daquilo. Já sei, o professor vem com aquilo, ele já vai mandar nós fazer um desenho, vai mandar a gente fazer uma redação, vai mandar a gente fazer... Então assim, a criança começa a cansar daquilo. Então você sempre tem que estar modificando o formato de atividade de acordo com cada objeto novo que você vai propor. Tá? Assim, está escrito ali, propor uma técnica diferente, de desenho, por exemplo, hoje você deu uma pintura com giz, amanhã você dá uma pintura com tinta, no outro dia você dá uma pintura com lápis de cor, porque gente, tem uma diferença muito grande do giz de cera para lápis de cor, eles adoram lápis de cor, depois uma pintura com canetinha, depois uma pintura com o dedo. Então assim, mesmo você dando pintura, supondo que você não vai fazer isso, né? Mas supondo que você fosse dar pintura a semana inteira, a gente consegue trabalhar um método de pintura diferente a cada dia. Então sempre aí ter técnicas diferentes aí, estruturas diferentes didáticas para que a criança possa estar aprendendo aí de diversas formas e sem sentir, né, que aquilo está sendo imposto a ela ali, ela percebendo ali que ela tem uma autonomia, que ela está aprendendo aquilo de uma forma gostosa, divertida, né, de uma forma significativa para ela. Estas estruturas didáticas contêm múltiplas estratégias que são organizadas em função das intenções educativas expressas no projeto educativo, constituindo-se em um instrumento para o planejamento do professor. Então, assim, essas estruturas didáticas, elas têm diversos tipos de estratégia aí para ser trabalhado, tá? São organizadas aí em função das intenções educativas, ou seja, o que você quer obter com essa atividade que você está passando, que você está propondo para as crianças, tá? Então, elas vão ser organizadas em função do seu objetivo com tal atividade. Podem ser agrupadas, essas estruturas, elas podem ser agrupadas em 3 grandes modalidades de organização do tempo, tá? Que são as 3 modalidades aí: atividades permanentes, sequência de atividades e projetos de trabalho. Então, o que são atividades permanentes? Não, gente, vai entrar aqui a temática. Eu já ia jogar o cavalo na frente do carroça na frente dos boi aqui. Então, agora a gente vai falar sobre as atividades permanentes. O que são atividades permanentes? São aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma constância, tá? Então, atividades permanentes, o que são? São aquelas que você vai dar o ano inteiro, tá? Então, o que corresponde a necessidades básicas, por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãos, tudo isso é atividade, porque é aprendizado, são cuidados especiais que tem com a criança, mas também são tarefas educativas, tá? Então, atividades permanentes, elas são todas aquelas que têm que ser trabalhadas durante todo o ano ali, tá?
por exemplo, cooperação, diálogo, né? A gente saber resolver conflitos ali com os colegas, uma vez que cada um pensa de uma forma diferente. Então são atividades que a gente vai trabalhar. Meio ambiente, saúde, alimentação, são atividades permanentes, tá? Que a gente não vai trabalhar ela e tirar ela fora do contexto, não, a gente vai trabalhar o ano inteiro, tá? Vamos lá. A escolha dos conteúdos que definem o tipo de atividades permanentes a serem realizadas com frequência regular, seja diária, semanal, em cada grupo de crianças, ela depende das prioridades elencadas a partir da proposta curricular. Então a escolha de conteúdos aí que definem o tipo de atividade permanente, elas dependem aí das prioridades elencadas, tá? Ou seja, gente, aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. Então você vai trabalhar sempre o que é mais importante primeiro. Óbvio, né? Mas, acreditem, tem gente aí que não faz. Consideram-se atividades permanentes, entre outras, brincadeiras no espaço interno e externo, que é muito importante, gente. Principalmente educação infantil tem que brincar todo dia, tem que ir no parque todo dia. Roda de história, roda de conversa, ateliês ou oficinas de desenho, pintura, modelagem e música, atividades diversificadas com ambientes organizados por temas ou materiais, a escolha da criança, né, incluindo momentos ali para que as crianças possam ficar sozinhas, se assim desejarem. Tá? Então as atividades permanentes são essas daqui que eu coloquei, depois vocês deem uma pausa, vão pausando o vídeo, vão fazendo a anotação aí, porque realmente é muito importante. Não é que vai cair no concurso isso aqui, gente, mas é muito importante você ter essa diferenciação e ter esses exemplos de atividade permanente, tá? Roda de história, né? Que o professor constantemente tem que contar contando uma história, principalmente para a educação infantil. Isso aqui é da educação infantil, esse referencial. Então, tudo aqui se refere à educação infantil. Então, a roda de história, né? Que contar a história é muito importante. Roda de conversa, que todo dia tem que acontecer, porque é a partir da roda de conversa das temáticas que surgem lá que a gente vai montar nossa aula, né? As oficinas de desenho, de pintura, modelagem, e aí, né? Por aí afora. Então são atividades que a gente tem que estar trabalhando constantemente, seja semanal, seja diariamente, tá? E cuidados com o corpo, também está escrito aqui, eu esqueci de ler, pessoal, tá? Cuidados com o corpo também, que entra aí na parte de higiene pessoal. A gente vai falar agora sobre sequências de atividades. A gente falou da atividade permanente, agora a gente vai falar sobre as sequências de atividades. São planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com a intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade, para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. Então, sequência de atividades é o que, pessoal? Quando você vai dar... Vou dar um exemplo aqui, vai. Um exemplo bobinho dos meus exemplos bobinhos que eu gosto de dar, mas eu vou dar mais um exemplo aqui. Então, por exemplo, vogais. Você vai trabalhar com vogais, você vai trabalhar só a letra A, o E e o I? Não, você vai trabalhar A, E, I, O, U. Você pode começar pelo I? Não. Você pode começar pelo O? Não. Você pode começar pelo E? Não. Você tem que começar pelo qual? Pelo A. E aí, você vai dando aquela sequência, né? Para eles entenderem ali que tem uma ordem, né? Que tem que seguir aquilo ali. Por que você vai trabalhar a sequência das vogais? Porque se você ensina 3 vogais, a criança vai ter aquela concepção que existe 3 vogais, quando na verdade existe 5. Então você não pode falar assim, vou dar 3 agora e no ano que vem eu dou mais 2. Não, você tem que trabalhar aquela sequência para que a criança entenda, né, que aquilo, como que eu posso dizer, é um conteúdo um pouco mais complexo do que ela imaginava. Outra coisa que a gente pode trabalhar, por exemplo, alimentos. Gente, eu trabalho muito com alimentos da seguinte forma. Por exemplo, eu vou trabalhar com alimentos, então eu vou trabalhar com frutas. Então eu pego uma semana e vou trabalhar uma fruta por dia durante aquela semana. Então eu vou ensinar as proteínas que tem a fruta, todas as vitaminas que tem lá, para que serve, por que é bom, por que é importante, né? O que dá para fazer com aquela fruta? Dá para fazer suco, dá para fazer uma torta, dá para fazer um bolo, né? Então assim, aí no dia seguinte eu vou pegar outra fruta, né? Um dia eu dei a pera, no outro dia eu vou dar a banana ali. Então eu vou falar assim, gente, a banana é isso. Então é uma sequência. Então as crianças falam, puxa, eu tô aprendendo uma fruta por dia. Na outra semana eu vou trabalhar com os legumes, né? Ou verduras. Então eu vou trabalhar ali com tomate, com beterraba, com abobrinha. E vou cada dia dando um legume diferente. No outro eu vou trabalhar com as verduras, por exemplo. Então assim, olha só, gente. Durante praticamente um mês eu trabalhei só com alimentos. Nossa, professor, que pobre seu currículo. Não, vocês viram como é rico? Porque numa semana eu trabalhei com fruta, numa semana eu trabalhei com verdura, na outra eu trabalhei com legumes. Ah, professor, mas então, a semana inteira trabalhando com fruta? Sim, cada dia eu falava sobre uma fruta diferente.
Então essa atividade sequencial, ela é de extrema importância para quê? Para que a gente realmente possa dar um sentido, né? Para a criança ela possa sentir ali que ela está aprendendo, que ela está evoluindo, e também não ter aquela fragmentação de temas aí, tá? Bem como elas têm a intenção também, pessoal, de oferecer desafios aí com graus diferentes aí de complexidade, né? Ou seja, sempre ir dificultando de acordo com a criança vai aprendendo. Conforme a criança vai aprendendo uma coisa, você não pode manter ela naquilo, porque senão ela entra numa zona de conforto e acha que ela já sabe tudo e que não tem que aprender mais nada. Não, cada vez que a criança aprender uma coisa, você tem que ir dificultando aos poucos ali, sempre aos poucos, tá? Nada forçando muito para também não desanimar a criança. Senão você dá ali um grau de dificuldade também que a criança não consegue realizar a atividade, ele vai acabar desanimando, tá? Mas tem que ter sim esses desafios, esse grau de dificuldade aí, ele ir aumentando assim gradativamente para que a criança realmente ela possa sempre aprender mais. Nunca pode deixar a criança na zona de conforto. Essas sequências, elas derivam de um conteúdo retirado de um dos eixos a serem trabalhados e estão necessariamente dentro de um contexto específico, tá? Então essas sequências aí, elas já vêm de um conteúdo retirado de algum dos eixos aí que está sendo trabalhado e estão necessariamente dentro de um contexto específico, tá? Então, é aquilo que eu falei, por exemplo, eu estou trabalhando ali sobre saúde, né? Sobre alimentação. Então eu vou trabalhar o quê? O tema principal, alimentação. Quais são aí os derivados dela? Fruta, legume, verdura, proteína, carboidrato e por aí afora. Certo, pessoal? Então, é muito importante definir esse ponto, tá? Que as sequências, elas derivam aí de um tema oficial, de um conteúdo retirado ali de um eixo, tá bom? Então, você vai trabalhar, vou trabalhar alimentação, então, vou trabalhar meios de transporte, então, carros, navios e por aí afora, certo? Por exemplo, tem um exemplo aqui, nossa, eu dou os meus exemplos toscos, né? Aí vem um exemplo didático aqui, eu passo vergonha. Por exemplo, se o objetivo é fazer com que as crianças avancem em relação à representação da figura humana, por meio do desenho, por exemplo, pode-se planejar várias etapas de trabalho para ajudá-las a reelaborar e enriquecer seus conhecimentos prévios sobre esse assunto, como observação de pessoas, de desenhos ou pinturas de artistas, de fotografias, atividades de representação a partir de observações, atividades de representação a partir de interferências previamente planejadas pelo educador. No final das contas, meu exemplo foi melhor, né, gente? Foi mais fácil de entender. Então, aqui está falando assim, se você quer que a criança ela aprenda mais sobre a figura humana, você vai trabalhar aí com uma sequência, né? Começa a observar as pessoas, começa a observar como elas se comportam, depois você vai observar fotos, hoje é horrível, né? Na época que nós estamos vivendo, hoje é horrível você ver a representação de uma pessoa por foto, porque antigamente as pessoas tiravam foto assim, ó. Hoje não, hoje e aí eu estou fazendo cada mitagem horrível aí, então é muito difícil hoje, né? A famosa selfie, as caretinhas, aquelas coisinhas, então é muito difícil hoje até a criança ver, mas é legal para ela ver como que se porta hoje, né, o ser humano. Mas aí ele também pode olhar pinturas antigas, ver como as pessoas posavam, né, para as pinturas, né, e por aí afora, tá bom? Mas esse exemplo aqui acabou sendo uma porcaria, o meu exemplo acabou sendo melhor, tá? Então, tá aí as atividades sequenciais. Agora a gente vai falar sobre projetos de trabalho, gente, que é uma coisa extremamente importante, né, para ser trabalhado, mas também tem que tomar um cuidado aí na representação, porque também você não pode se apegar a projeto, tá? O projeto ele tá ali para auxiliar na escola, mas ele também não pode ser, né, o carrinho que vai carregar a educação nas costas, tá? Então, vamos lá. Os projetos, eles são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho, que se organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto final que se quer obter. Então, assim, gente, eu vou deixar essa explicação aqui de lado e vou fazer a minha explicação. O que é um projeto, pessoal? Um projeto é uma temática que você trabalha primeiramente dentro da realidade do aluno, dentro da realidade da comunidade a qual a escola está inserida. Esse projeto, pessoal, ele tem que ser significativo, tá? Ele não pode ser um projeto ali aleatório, tipo, eu vou fazer o projeto aqui, ó, caixa de fósforo, vai fazer um projeto caixa de fósforo. Não, gente, o que esse projeto tem a ver? Vou fazer um projeto
meu, projeto aleatório, tá? Não, esse projeto ele tem que ter a ver com a realidade local. Ah, pronto, achei um modelo aqui. Vou fazer um projeto de despoluição do rio Tietê. Aqui em São Paulo nós temos o rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do planeta. E aí, vamos trabalhar no rio Tietê. Só que, gente, eu trabalho em Guarulhos, tá? Uma cidade que fica ao lado da capital, mas é uma cidade que tem vários bairros, né? E tem muitos bairros de periferia. E na periferia, pessoal, a criança, muitas vezes, ela nunca nem foi na Marginal Tietê para ver ali o rio Tietê. Muitas vezes a criança nem vai para lá, talvez só vai para lá na vida adulta quando estiver trabalhando. E então você vai falar do rio Tietê, vamos despoluir o rio Tietê. Puta, o que aquilo vai afetar na vida da criança? Nada. Só que atrás da escola que a gente trabalha tem lá um córrego. Aquele córrego também é poluído, né? Aquele córrego ali também, quando chove, ele transborda, ele invade muitas casas. Então, ao invés da gente se preocupar lá com o rio Tietê, que a criança nunca ouviu falar na vida, às vezes nem pela televisão ela ouviu falar daquilo, então vamos nos preocupar com o quê? Com aquele córrego ali do Alemão, o córrego do Rio Doce ali, qualquer que seja o nome, que está próximo da escola, que tem a ver com a realidade da criança. Olha, sabe aquele córrego? Que é aquele lá que enche quando chove, não sei o quê, porque está poluído, porque está cheio de lixo. E isso, olha, a gente podia trabalhar, a gente podia fazer umas placas, uns cartazes, pedir para os comerciantes deixar a gente colar, né, no comércio ali, né, procurar fazer uma conscientização no bairro, né, da gente não jogar lixo. Vamos ver com algum vereador se consegue uma lixeira grande para as pessoas colocar ali o lixo, né, para que eles não joguem o lixo no rio, que prejudique eles mesmos. Olha só o significado, gente, desse projeto na vida das crianças, uma coisa que vai mudar a vida delas, que vai mudar a realidade delas. Completamente diferente de você fazer um projeto do rio Tietê que a criança nunca nem ouviu falar, que não afeta em nada a vida dela. Não, o que afeta a vida dela é aquele riozinho do bairro. Então, um exemplozinho que eu dei aqui, tá bom? Então, o projeto ele tem que ser uma coisa que, primeiro, ele tem a ver com aquela comunidade, e outra, ele vai ser relevante para aquela comunidade. Você vai ajudar a comunidade de alguma forma? Porque também não adianta você, vamos fazer um projeto da quadra. Que lindo, tem uma quadra no bairro. Qual que é a relevância do projeto na quadra? É levar os jovens para lá, incentivar eles através do esporte e tal? É isso que é o objetivo? O objetivo é só falar da quadra? Não, se não tem relevância, gente, então você não vai fazer um projeto desse. Tá? Então, primeiramente, o projeto ele tem que ter a ver com a realidade daquela comunidade e tem que ser relevante. Um exemplo que eu já dei muito lá na aula de pedagogia de projetos que eu dei, né? Procurem aí no meu canal, pessoal, entra lá no canal, se inscreve, coloca lá pedagogia de projetos Super Malva. Não é a minha pedagogia de projetos não, tá? É a minha videoaula sobre a pedagogia de projetos se eu não me engano, do Ladislau Dalbor. Tá? Ladislau Dalbor, né? Um dos grandes mestres aí que defende isso, e foi em cima de um livro dele que eu dei a videoaula, tá bom? Então, assim, por exemplo, você pega na escola, né? Na porta da escola, tal, as mães têm dificuldade de atravessar com as crianças porque o trânsito é intenso. Puxa, vamos fazer um requerimento aí na prefeitura, fazer um abaixo-assinado para que a gente coloque um semáforo aí na porta da escola com uma faixa, né, para facilitar. O que aconteceu na minha escola, por isso que eu estou citando esse exemplo. Olha só que bacana, pessoal. Foi feito isso lá, melhorou bastante a vida do pessoal. Foi um projeto rápido, um projeto curto, mas foi um projeto, foi significativo, tinha a ver com a realidade local, auxiliou eles, a gente sanou um problema. Olha que lindo o projeto. Então o projeto tem que ter a ver, certo? Pau no gato aqui, vamos lá. Projeto, pessoal, projeto de trabalho, né? Ele possui uma duração que pode variar conforme o objetivo, o desenrolar de várias etapas, desejo e o interesse das crianças pelo assunto tratado. Então, quando você monta um projeto, o projeto ele não pode fazer, esse projeto vai durar 2 meses. Não tem como. Muitas vezes ele vai durar pouco tempo. Por quê? Porque às vezes você consegue resolver o problema rápido. Segundo, começa a gerar um desinteresse nas crianças. Se gerou desinteresse, você tem que parar o projeto. Não adianta, gente, a gente tem que terminar o projeto, porque isso, gente, projeto não é para enriquecer currículo de professor, é para enriquecer o aprendizado da criança. A partir do momento que a criança não demonstra mais interesse por aquilo, ela não vai mais aprender. Então você tem que partir para outra, certo? Outras vezes o projeto ele pode demorar mais, porque o envolvimento é maior, o material coletado é maior, né? Então, assim, as crianças estão engajadas, você vai dar uma sequência maior naquele projeto. Então, ele nunca pode ter um tempo determinado ali, tá? Gente, desculpa. É isso mesmo. Os projetos, pessoal, eles comportam uma grande dose de imprevisibilidade, podendo ser alterados sempre que necessário, tendo inclusive modificações no produto final. Então, assim, quando você está realizando um projeto, a gente pode haver modificações, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, vamos despoluir o córregozinho ali do bairro, tá? Legal. Vamos falar do semáforo, é um pouco mais fácil.
Tá, você colocou um semáforo ali na porta da escola, certo? Legal, lindo, resolveu o problema. Só que aquele semáforo, gente, ele está causando um trânsito muito maior em frente a uma UBS que fica na próxima esquina. Então, assim, a gente precisa ver uma melhor forma desse semáforo aí. Né? Se dá para jogar ele um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, antes de instalar o semáforo de preferência, né, gente, para não dar problema. Mas assim, se colocar aqui, vai gerar um trânsito ali, vai gerar um... Então, assim, esse projeto ele é muito imprevisível, porque ele pode ser modificado, porque às vezes aquela ideia que você tem, quando você está quase realizando ela, você vê que aquilo ali vai gerar um problema para outro. E, gente, o projeto tem que ser perfeito. Tá? Se for resolver um problema e criar outro, não dá, né? Então, muitas vezes até o próprio produto final, ou seja, puxa, a gente já viu que não dá para ter um semáforo aqui, porque ele vai atrapalhar o posto de saúde. Como que a gente vai resolver? Já sei, põe uma faixa em frente à escola, né? E aí tem uma orientação, né? No começo, assim, botar um guarda de trânsito ali e orientar o pessoal que transita pelo bairro. Quando você vê famílias ali com crianças, diminui o fluxo, dá uma paradinha rápida, a família atravessa e você já anda. Vai eliminar aquela necessidade de ficar parado num semáforo, mas gerando trânsito, mas também você não vai ficar passando ali impedindo que a família atravesse com a criança para ir para a escola. Então, você viu ali, igual, por exemplo, aqui em São Paulo, pessoal, na cidade de Caraguatatuba, que é uma cidade litorânea, né? Lá praticamente não tem semáforos. Quando a gente vai para lá, né? Vou para lá com a família, a gente percebe. A gente botou o pé para fora da guia, os carros... Gente, eu fico até constrangido, velho. Que aqui eu moro numa cidade que é Guarulhos, São Paulo, assim, que não tem esse tipo de cultura. Aí você chega lá em Caraguá, você botou o pé assim, ó, para fora da guia, os carros já param. Aí você passa assim, eu agradeço todos os carros. Gente, se tiver 20 carros, eu agradeço todos. E passo assim... Acabou de passar, os carros cruzam. Então é muito legal a cultura que eles têm lá. Não é que a gente não tem cultura. A cultura deles é completamente diferente da nossa. Então, assim, você vai modificar esse projeto. Opa, então já não pode mais ter o semáforo, porque vai atrapalhar o posto de saúde. Então, põe a faixa e começa a orientar o pessoal. Você viu ali que tem uma família para atravessar? Dá uma paradinha, deixa eles atravessar, depois você continua. Então, o projeto... Ai, gente, desculpa. Falando muito e segurando a voz para não gritar, acabei engasgando aqui. O projeto, eles têm muita imprevisibilidade, porque, ou seja, ele pode ser alterado ali a qualquer momento, inclusive lá no final, quando você vê que o seu resultado, por exemplo, não vai ser muito positivo, você tem que alterar ele de uma forma que resolva o problema sem criar outro. Joia? Gente, eu exagero demais nas minhas explicações, mas o intuito aí é realmente fazer com que as pessoas entendam, tá? Vamos lá. Alguns projetos, como fazer uma horta ou uma coleção, eles podem durar um ano inteiro, por exemplo, né? Ao passo que outros, por exemplo, como elaborar um livro de receitas, pode ter uma duração menor. Isso aqui eu já falei, tá? Sobre o período de duração do projeto. Por partirem sempre de questões que necessitam ser respondidas, possibilitam um contato com as práticas sociais reais. Gente, isso aqui é muito legal, já expliquei também, mas vou dar mais um tapinha aqui. Vamos lá. Por partirem sempre assim de questões aí que necessitam de respostas, necessitam de soluções, eles fazem com que a criança tenha um contato muito forte aí com as situações, com as práticas sociais reais, ou seja, a partir do momento que o projeto trabalha com necessidades reais do bairro dela, do convívio dela, ela vai ter esse contato, ela vai perceber que ela pode mudar o mundo, tá? E isso é uma coisa muito positiva. Os projetos, eles dependem em grande parte dos interesses das crianças, né, e precisam ser significativos, né? Precisam representar uma questão comum para todas as crianças e a partir de uma indagação da realidade. Tá? Então, eu já expliquei isso aqui também, né? Tem que ter o interesse das crianças, eles têm que ser significativos para as crianças e representar uma questão comum, ou seja, o projeto não pode beneficiar só uma criança ali, um determinado número, tem que beneficiar toda aquela comunidade escolar. Tá? Gente, eu vou dar uma pausa, já estamos aqui quase 30 minutos. Vou dar uma pausa e a gente vai continuar essa temática na próxima aula, porque ela é bem longa aí, não vai dar para terminar agora, tá bom? Então, bons estudos, não esquece de se inscrever e dar aquela curtida, e até a próxima aula.